Gregório de Matos foi um dos mais conhecidos poetas da literatura feita durante o século XVII, período da cultura colonial brasileira, e também a grande expressão do movimento barroco no Brasil e o patrono da cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras. Muitos de seus versos são ácidos, satíricos e refletem uma postura crítica à administração colonial. Filho de dois fíldagos portugueses, Gregório de Matos e Guerra nasceu em 20 de dezembro de 1636 em Salvador, Bahia, então capital da colônia. Estudou Humanidades no Colégio dos Jesuítas e depois partiu para Coimbra, onde se formou pela Faculdade de Direito e escreveu lá sua tese de doutoramento, toda em latim. Ainda em Portugal, exerceu os cargos de juiz criminal e curador de órfãos, mas, mal adaptado com a vida na metrópole, regressou ao Brasil em 1683. Apaixonou-se pela viúva Maria de Povos, com quem viveu primeiramente na bonança e até cair na miséria. Foi considerado em sua época um homem infame, mas um excelente poeta. Caiu na boêmia, amargurado, debochando e satirizando de tudo e de todos, especialmente dos que tinham poder, a quem incomodou tanto a ponto de ser deportado para Angola em 1685 e ser proibido de voltar ao Brasil até 1694. Fixou-se em Recife, em 1696, onde acabou falecendo, em 26 de novembro do mesmo ano. Gregório de Matos viveu no século XVII. Dessa forma, o poeta seguiu uma identidade barroca, em que a dualidade entre o lado sacro, presente em sua poesia religiosa, e o lado antropocêntrico de sua poesia satírica e erótica. O autor também se localiza em um período de decadência da economia portuguesa, que não consegue mais se sustentar no comércio escravocrata. Tentando lidar com o enfraquecimento de sua economia, Portugal aumentou as restrições impostas sobre o Brasil, criando um cenário de crise econômica, enquanto surgia uma nova classe de burgueses portugueses na colônia. Esse cenário de empobrecimento inspirou o poeta a criticar vários aspectos de sua sociedade, como os mais ricos e corruptos, e mesmo os pobres, que muitas vezes eram acusados de sodomia pelo autor. A sátira é uma técnica literária ou artística que ridiculariza um determinado tema, geralmente como forma de intervenção política ou outra, com o objetivo de provocar ou evitar uma mudança. Tem como característica principal a forte carga de ironia e sarcasmo, embora nem sempre ela tenha o objetivo de induzir ao riso. Geralmente, este estilo literário se aproxima da comédia. Religiosa fala sobre questões religiosas. As três principais vertentes religiosas do Brasil são catolicismo, protestantismo e espiritismo, conforme descrito pela própria literatura religiosa. Gregório de Matos escreveu também poemas encomendados. Nesses poemas, o autor elogia e exalta pessoas e lugares que o acolheram. Na vertente encomiástica, o poeta escreveu sobre seus amigos, como o governador da Bahia Antônio Luiz e o arcebispo Dom João Franco de Oliveira, assim como a ilha de Itapirica e ao capitão Luiz Carneiro, em cuja casa se hospedou. Na vertente lírica, Gregório de Matos reflete sobre valores subjetivos, como sua paixão não concretizada por Dona Ângela, assim como ele também tem uma poesia lírica filosófica, onde ele fala sobre a passagem do tempo, a inconstância, o valor de um bem, os sentimentos e sobre a morte. Esses poemas têm um tom introspectivo e um foco maior na sonoridade, como se caracteriza o gênero. Os poemas erótico-irônicos de Gregório de Matos representam de forma alegórica o sexo, usando várias figuras de linguagem. Este tipo de texto mostra a dualidade barroca, que está entre a visão sacra da Idade Média e a visão antropocêntrica renascentista. Declamação de poemas. Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente, ser angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformará? Se, pois, como anjo sois dos meus altares,
Foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e par gargalhada, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Neste poema, o autor fala sobre Dona Ângela, um amor não correspondido. Ele compara ela a um ser angelical, inspirado pelo seu nome. No entanto, um anjo tentador, que causa mal ao invés de proteger. Esta é uma característica barroca adotada pelo poeta, o uso de elementos religiosos como base para o poema. A Jesus Cristo nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abandar vós sobeja um só gemido, que a mesma culpa que voa a ofendido. Vós tem para o perdão lisonjeado, se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repetindo. Vós deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queiraias, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Este soneto é um dos maiores representantes da poesia sacra e religiosa de Gregório de Matos. Segundo a crítica literária, esse poema foi inspirado em outros poemas de autoria desconhecida, já existentes em língua espanhola. Outra inspiração do poema é a passagem do Evangelho de São Lucas, onde Jesus Cristo conta a parábola da ovelha perdida e conclui dizendo que há grande alegria nos céus quando um pecador se arrepende de seus pecados e dá meia volta.